Olá, eu sou o João Teles, consultor SAP HCM, com foco no módulo de folha de pagamento, especialista em regras e esquemas. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a como retornar o salário base do colaborador em sua regra de cálculo pessoal. Mas isso vocês já devem talvez estar cansados de saber, né, como buscar esse salário. Mas o que vocês não sabem, eu acho, é que existe uma operação que faz com que nós conseguimos interpretar exatamente o salário do Infotipo 8. Isso de uma maneira que nós não precisemos nem interpretar rubricas na folha de pagamento. Porque a gente sabe, eu mesmo já fiz muito isso, né? Aquela questão de acabar interpretando uma rubrica específica para retornar meu salário base, né? Seja ela a rubrica de salário, seja ela barra B09, seja ela barra 1S0. Por que que eu acho, né, que não vale a pena e é um pouco até, digamos, arriscado ficar buscando esses valores dessas rubricas? Bom, a rubrica barra 1S0, ela se origina da função BR-SAL, com o parâmetro WPAB. Essa rubrica ela é originalmente utilizada para cálculo da periculosidade, ou seja, ela só vai existir quando a função BR-SAL ela estiver sendo chamada no seu esquema. Um dos problemas que isso pode acarretar é o seguinte: supondo que você precise desse salário antes dessa função, né, onde ela nasce, você vai ficar refém, ou seja, você não vai conseguir colocar sua regra antes desse ponto, tá? Outro caso que a gente está bem acostumado a utilizar é a rubrica barra B09, aquela rubrica de salário contratual para 13º salário. Ela também não é tão interessante ficar utilizando, porque a rubrica barra B09, ela é uma cópia da barra 1S0 dentro da regra BRL3. Essa cópia é efetuada dentro da regra BRL3, baseada na rubrica barra 1S0. Ou seja, se a sua rubrica barra 1S0 gera em um ponto posterior a que você precisa da regra do seu salário, a barra B09 também só estará em um lugar posterior. Aí você me diz, bom, João, então é só pegar o salário base do colaborador. Sim, você pode pegar o salário base do colaborador. Inclusive, esse era o método que eu utilizava no passado, muito tempo atrás, quando eu não tinha conhecimento dessa operação. Só que também tem um problema. A rubrica de salário são dois pontos, na verdade. Você fica refém de sempre quando é realizada um novo tipo de criação de salário base, ir lá e dar manutenção na sua regra, tá? E um outro problema que você enfrenta, e aí não é só com a rubrica salarial de salário base, por exemplo, a 1001 ou a 0001 que a gente está acostumado. Também temos a questão do split. O split, caso ele aconteça, as suas rubricas elas se dividirão. Elas se dividirão. Então, imaginando um cenário no qual você precise retornar o seu salário, ou o gatilho da sua regra é justamente o salário, porque você precisa daquele valor e está naquele mês acontecendo um split, o seu salário vai estar quebrado, né? Vai ter lá o salário que corresponde à primeira parte do split e o salário que corresponde à segunda parte do split. Isso falando em um split simples, né? Que é uma quebra girando dois lados, né? A gente também tem a quebra composta, né? Que é mais de uma quebra, são duas quebras gerando assim três rubricas, né? E aí você vai acontecer o seguinte, ou seu salário vai ficar errado, ou ele vai ficar duplicado, triplicado, dependendo da situação. Se você não tratar esse split, é claro, né? Ou seja, você olha a volta que você precisa dar para achar esse valor. Não estou dizendo que é impossível. É totalmente possível, porque inclusive eu utilizei muito isso, né? Mas com essa operação, isso se tornará muito mais fácil. E a partir daí eu comecei a usar sempre essa função, tá? Mas antes de falar o nome, deixa eu falar mais alguns benefícios que ela traz também, né? Além de conseguirmos interpretar o salário do mês que eu estou rodando, por exemplo, estou rodando setembro, consigo retornar ali exatamente o salário de setembro. Também consigo retornar valores passados ou futuros. Por exemplo, estou em janeiro, estou em setembro, eu preciso verificar qual foi o salário de janeiro, porque
eu preciso fazer uma comparação, uma coisa, eu consigo, através dessa operação, interpretar na mesma execução, ou seja, na mesma regra, um salário do passado e do presente, e também do futuro, tá? O exemplo que eu vou montar aqui hoje vai ser analisando um período presente, que é mais ou menos no meio do ano, um período passado, que é entre janeiro e fevereiro, e um período futuro, que é ali outubro, novembro, um pouco mais para frente do ano. Antes de continuar, para a gente ver a tela aqui, eu vou falar o nome dessa operação. Essa operação ela se chama BRSAM, BR-SAM. Infelizmente, elas, pelo que eu sei dela, ela só funciona no Brasil, justamente pela nomenclatura, né, BR-SAM. Então, para outras localizações, eu não sei se ela vai funcionar, tá? Eu nunca testei para outras localizações, inclusive você que está assistindo e é de outra localização, vale o teste e comenta aqui embaixo para eu ficar sabendo e para nossa comunidade também ficar por dentro, tá? Então vamos para a tela do SAP, eu vou mostrar um cenário, vou mostrar como a gente utiliza e vou rodar também cenários para a gente analisar. Agora vamos teletransportar para a tela do SAP. Bom, pessoal, estou aqui comigo mesmo, João Teles, e vamos fazer a análise do Infotipo 8 para montar a nossa regra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Infotipo 8, na remuneração base. Vou dar um filtro aqui, um síntese na minha regra, aqui nos meus salários. Bom, pessoal, então aqui dentro a gente pode ver que tem várias quebras de salário já que eu coloquei durante o ano. O que a gente vai fazer, tá? Vamos rodar o mês 8, vai ser o nosso mês atual, vai ser o mês 8, ou seja, terá que retornar 1.200. Eu também vou interpretar o mês 5 para retornar 2.400, como vocês estão conseguindo ver aqui. E também vou interpretar o mês 9, que terá que retornar 10.000. Então, a gente vai trabalhar com 3 valores, tá? Primeiro, eu vou interpretar o mês atual, 1.200, depois o mês passado, 2.400, e o futuro, que é ali o valor de 10 mil reais, que é a partir do mês 9, tá certo? Bom, então chega de falação e vamos montar essa regra. Bom, pessoal, já estou aqui, vamos começar a criação da regra. Essa aqui vai ser uma regra que eu vou chamar dentro do esquema com a utilização do Actio, justamente para mostrar para vocês que eu não preciso de uma rubrica específica para o retorno deste valor, tá? Então, eu não vou utilizar a BART, né, aqui neste meu cenário, mas se você precisar, você pode, tá? E vou colocar aqui 4 asteriscos indicando uma rubrica salarial genérica, porque eu vou estar chamando minha regra com Actio. Então, com o Actio, não necessariamente eu preciso de uma rubrica salarial exata, tá? Se você não sabe a diferença de utilizar Actio, Pitch, ou tem alguma dúvida de como chamar regras no esquema, aqui no card, em algum lugar do vídeo, vai estar um vídeo que eu explico quais são as diferenças das principais funções para chamada de regras no esquema, tá certo? Bom, logo de cara, eu já vou fazer a interpretação do meu salário mensal, do meu mês atual. Como é que eu faço isso? Eu escrevo a operação BR-SAM e coloco um igual e dou Enter. Do jeito que está disposto aqui na tela, esta operação irá interpretar o salário do mês de execução do cálculo da folha de pagamento. Nem para frente, nem para trás. O atual, tá certo? E vou adicionar uma variável, porque eu só quero demonstrar para vocês, não vou fazer nenhum cálculo. Vou colocar numa variável. Então, addWt variável, vou criar aqui 0001, por exemplo, tá? Interessante disso é que essa operação ela coloca o valor do montante no campo rate, ou da sua rubrica ou da sua variável. Então, muito importante, este valor aqui que você está buscando no Infotipo 8, ele será armazenado no campo rate da sua rubrica ou da sua variável, tá certo? Bastante atenção nesse ponto. Vou interpretar agora o meu salário do mês, aqui, salário do mês 5, vou interpretar então BRSAM 05. Quando eu coloco depois do igual uma sequência numérica de 2 dígitos indicando mês, ele vai retornar exatamente aquele mês que eu estou dizendo, tá? Então, mês 5, 05. Ah, um detalhe importante, como nem tudo é perfeito, essa operação ela é responsável pela busca anual, ano fechado, ou seja, de janeiro até dezembro, tá? Isto falando de localização Brasil para esta operação e falando de um mensalista. Claro que se for semanalista, tem que ser feita a interpretação certinha das semanas para poder utilizar a operação, tá?
Então, quando eu quero retornar um mês específico, que não seja o mês atual, ou seja, eu quero ver um mês para trás ou para frente, eu coloco BRSAM igual e o mês que eu estou procurando, ou seja, nesse caso, 05. Vou adicionar aqui na variável 0002, tá? E aí eu vou querer ver um salário para frente. Vou querer ver lá de novembro, eu acho que eu falei, no mês 11, deixa eu conferir se é isso mesmo. Mês 9, a gente vai rodar o mês 8, então eu quero ver do mês 9. DWT variável 0003. Bom, beleza, tá? Então aqui, pessoal, é uma operação super tranquila. Por isso que eu até prefiro usar ela. João, mas é mais fácil usar a rubrica ou alguma coisa. Bom, fica a seu critério. Mas olha o quão fácil é utilizar essa operação. Você pode usar essa operação para criar uma variável lá no começo da sua folha, do seu cálculo, e deixar essa variável sobrevivendo pela folha inteira. Porque aí não vai ter o que impacte nesse valor, né? Posso ter split, posso ter redução de jornada, posso ter redução de carga horária, que esse salário nunca vai ser reduzido. Eu sempre vou buscar o salário que está armazenado em tipo 8. Isso também é muito importante, porque agora, durante a pandemia, a gente tem aquelas MPs, aquelas medidas provisórias, que pedem para interpretar o salário do infotipo 8, né? Então, às vezes, você precisa fazer a redução salarial, então você faz a redução salarial no 8, já vi cliente fazendo isso e tudo mais. Então fica essa dica. Bom, vou salvar aqui a minha regra. Vou colocar aqui no esquema. Vou colocar aqui no esquema que eu criei. Dentro dos RT0, tá? Lembrando, você pode colocar em qualquer lugar essa função aqui, tá? Não tem problema nenhum. Então, vou chamar como Actio, né? ZJ17. Não precisa colocar no abart nem nada, porque como é Actio, não tem problema. Então, JT BRSAM. Vou salvar aqui meu esquema. Bom, pessoal, então agora vamos calcular a nossa folha de pagamento, né? Como combinado, o mês 8 será o nosso mês atual, tá? Então, eu coloquei aqui mês 8 de 2020 para o colaborador João Teles, 839. Vou rodar em teste aqui. A regra que a gente utilizou foi a regra ZJ17, vocês lembram do nome? Então, vamos lá nessa regra para interpretá-la. ZJ17. Aqui, ó, JT BRSAM. Vamos ver aqui o processamento dela. A gente pôde ver, então, ó, que ele passou por todos nós, não deu erro nenhum, ou seja, a nossa sintaxe está correta. Vamos interpretar aqui as variáveis. Lembrando, mês atual, variável 0001. O mês passado, né, o meu passado, o mês 5, é a variante 0002. Variável, perdão. E o meu futuro é a 0003. Vamos interpretar aqui a tabela VAR. Olha só que bacana, tá? Ignorem as outras variáveis, só olhem para 01, 02 e 03. Vocês lembram que o meu mês passado, que era o mês 5, tinha R$ 1.200? Vamos fazer essa conferência aqui agora, ó. Ver aqui remuneração, vou colocar em tudo. Olha só, então, o meu passado, 1 do 5 a 30 do 6, né? Estou ganhando R$ 2.400, é minha variável 2, né? Lembram? Na 1, que é do mês 7 até o final do mês 8, ou seja, o mês que eu estou processando, R$ 1.200, que é a minha variável 0001, certo? E para o futuro, que era o meu mês 9, que eu estava interpretando, R$ 10.000, ou seja, 003, R$ 10.000. Vamos só recapitular a regra aqui, ó. Então, ó, mês atual, sem indicação de número algum, só BRSAM igual. 001 tem que retornar o valor de R$ 1.200. Na 002, 05, né, que é o mês 05, tem que retornar 2.400. E na 03, que é o mês 9, tem que retornar 10.000. Vamos conferir pela segunda vez, para não ficar nenhuma dúvida. Vou aqui na VAR. E aqui está, mês 9, mês 5 e mês 8, mês atual. Bom, pessoal, essa foi mais uma dica. Espero que tenham gostado. Se fez sentido para você, compartilha com seus colegas de trabalho, não custa nada. É compartilhando conhecimento que a gente consegue evoluir. Então, fica aí com essa dica e sugestões, indicações, qualquer tipo de críticas. Fique à vontade para comentar aqui embaixo e assim a gente conseguir evoluindo cada vez mais. Muito obrigado, um abraço, João Teles.